Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, gente, demos uma decisão importantíssima, um jogo muito importante até esse momento, que é o jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, logo mais na Serra Gaúcha, no Estádio Centenário, diante do bom time do Caxias. Um jogo difícil, um jogo complicado, pelas dificuldades que o Inter tem para montar essa equipe. O Colorado que perdeu até esse momento praticamente meio time para esse confronto. O Inter já tinha perdido jogadores na segunda metade da temporada passada. Aí eu começo com o Gabriel Mercado, que só volta aí na metade do ano. Depois o Internacional na pré-temporada foi perdendo o Roger com uma tendinose. Depois foi perdendo o Gabriel Carvalho, que já está até vendido para o Aquatsuai, mas tem uma lesão e também só deve voltar aí pouco antes da metade do ano. Cedeu alguns jogadores para a seleção brasileira de base, Ricardo Matias, que também, e Gustavo Prado, que também já retornaram e devem estar à disposição. Mas no setor de meio campo é o que preocupa, pois o Internacional perdeu diante do Luiz Gil, que você todos já sabem, perdemos o Alan Patrick, Rafael Borré recentemente e o Wesley. E o que o técnico Roger Machado vai ter que fazer? Tem que ser criativo, principalmente nesse setor de meio campo, tanto de criação como um pouco mais de defesa. Tem a iminência do Thiago Maia sair, perdemos o Rômulo, mas no setor de criação, como não temos o Alan Patrick, e a tendência talvez que é para os jogos da finais, caso o Inter lá esteja, mas nesse momento, para o jogo de hoje, a opção que tem o Roger Machado é Iago Noal, o jovem da base, que é da posição de criação. O Internacional, na figura do técnico Roger Machado, quando não tinha o Alan Patrick, estava recuando um pouco mais o Rafael Borré para ter essa situação de criação. Perdemos o Rafael Borré. Então, o técnico Roger Machado, nessa semana que teve de preparação, conversou em separado com o Iago Noal. Então, a tendência é que esse jovem jogador ganhe essa oportunidade, ou uma outra situação, que é o Carboneiro, ali naquele setor de meio campo, e aí o Vitinho e o Wanderson jogando nas pontas, tentando aí o técnico Roger Machado um pouco mais também de criação no meio campo, na falta aí do Alan Patrick. Eu gostaria mais do Iago Noal, testar o garoto, o jogo de volta no Beira-Rio, seria uma boa aí testar o Iago Noal nessa situação. É um jogador que nos jogos das categorias de base já viu que tem bola no corpo, é um bom jogador, mas só vamos saber se ele ser realmente testado em algum momento, e essa é a chance do Iago Noal aparecer, e que pode acontecer também do Carboneiro, que é um jogador que joga mais pelas pontas, e um pouco mais centralizado, e ter o Vitinho e o Wanderson. Mas eu gostaria mais do Iago Noal e o Carboneiro e o Wanderson, que aí o técnico Roger Machado também não perde essa situação de agressividade e velocidade pelas pontas. Fazendo a situação um pouco mais recuada, esse problema no meio campo um pouco mais recuado na questão de defesa, perdemos o Thiago Maia, estamos iminentes de perder o Thiago Maia, perdemos o Rômulo, e aí vamos ter o retorno do Fernando, que vai jogar como titular na primeira função de meio campo, com o Bruno Henrique fazendo a segunda função. Jogadores experientes, ainda tem o Ender Valencia lá na frente, tem o Vitão, tem o Brian Aguirre, que mesmo sendo um jogador que o Internacional esperava um resultado um pouco melhor, ainda não demonstrou para o que veio, mas é o que temos. Mas comparado às suas amostragens iniciais já está um pouco melhor. E é com isso que a gente vai juntamente com o Victor Gabriel na zaga colorada, com o Bernabé na lateral esquerda. Sendo assim, o Internacional deve ir a campo com Anthony, Brian Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Iago Noal ou o Carboneiro, e aí eu colocando o Iago Noal, e aí um pouco mais lá na frente o Wanderson, Carboneiro e o Rafael Borré, não, o Ender Valencia, ou o Carboneiro, Vitinho e Wanderson. Essa é a situação que deve acontecer, não deve fugir muito disso aí, a provável escalação colorada para essa partida. Com a preocupação com o Rafael Borré, o Internacional que anunciou nesses últimos dias que o jogador teve um pequeno estiramento na coxa esquerda, ou seja, uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Aí vai depender do grau da lesão que é, né? E se é um pequeno estiramento, não deve ser um grau tão alto assim de lesão. E então Colorado, pelo menos, tudo dando certo, o jogador se recuperando, treinando, aquela coisa toda. Caso o Inter esteja na próxima fase da competição do Campeonato Gaúcho,
ainda tem uma pequena possibilidade desse jogador aparecer na equipe colorada. E como eu estou falando do setor de meio campo, setor de criação e também do setor de meio campo de defesa, como eu já falei aqui nesse vídeo, outros colegas já repercutiram, o Internacional tenta resolver esse problema da iminência do Thiago Maia e também do Rômulo na contratação do Ian Irala, né? O Elian Ilara, perdão, jovem argentino, volante de 20 anos que pertence ao São Lourenço. O Internacional fez uma proposta de 3,5 milhões de dólares, o São Lourenço quer 5. O Inter está correndo contra o tempo, pois tem até o dia 28, que é quando encerra a janela de contratações. No Gauchão não pode mais, mas porque na sexta-feira retrasada se encerrou as inscrições para o Campeonato Gaúcho, mas o Inter tem uma Copa do Brasil, tem uma Libertadores, tem um Campeonato Brasileiro para disputar já a partir do próximo mês. O tempo está correndo, para o São Lourenço está tranquilo, mas pelas informações que tem, o negócio é muito avançado e o Inter tem a convicção que até o dia 28 esse jogador vai estar em Porto Alegre. O Colorado que ainda busca mais um zagueiro, mesmo com um bom rendimento do Victor Gabriel. O Internacional está tentando no mercado para um zagueiro e talvez também para um lateral direito. É isso, gente. Mais tarde, Internacional e Caxias e Internacional. Vamos ver o que vai ser desse time que a gente não consegue pôr no papel de forma objetiva nesse momento, pelos desfalques que o técnico Roger Machado tem. Mas vamos com isso e, na minha visão, é o suficiente para o Internacional voltar para Porto Alegre com um bom resultado. O que tu acha desse jogo? Tu está confiante nesse time mais ou menos improvável do técnico Roger Machado? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa teu like. Até o próximo conteúdo de Inter.